O Apocalipse, do capítulo 14. Ache, por favor, Apocalipse, capítulo 14, e vamos compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Que diz assim: E olheis e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 foram comprados da terra. Versículo de número 4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E ouvi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e a tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu os terceiros anjos dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras os sigam. Versículo 14, eu vou ler até o versículo do número 20. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estavam assentados sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-os num grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem da série de mensagens acerca
do Apocalipse. Eu estava vendo aqui, a primeira mensagem do Apocalipse foi pregada nessa igreja no dia 12 de janeiro. Deus me despertou para que pudéssemos falar acerca dessa mensagem e entendermos de fato o livro do Apocalipse. Desde aquele dia, todos os domingos, eu tenho aqui tentado passar para a igreja a interpretação do livro mais difícil de se interpretar na Bíblia. Eu costumo dizer, e eu digo que a pessoa que entende o livro do Apocalipse, todos os outros livros se tornam mais fáceis de entender, tendo em vista que se trata de um livro simbólico, um livro onde por intermédio de demonstrações, a palavra do Senhor, ela é esclarecida, tendo como em vista os segredos e os mistérios que envolvem a terra. Sabemos que o livro do Apocalipse, ele vem firmado sobre uma verdadeira realidade no que tange às verdades pela qual acontecerão em um futuro próximo e, por que não dizer, já no presente em que estamos vivendo. O Apocalipse é o livro que descortina o futuro, porque nós sabemos de fato qual será a eternidade. A Bíblia, ela é bem clara em saber que o homem não sabe o dia da manhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe como será o amanhã, mas é bem interessante entendermos que a Bíblia não dá a exatidão do amanhã, mas ela dá a exatidão da eternidade. Não sabemos como será o amanhã, mas sabemos como será a eternidade. Ela é mais profunda do que uma espada de dois gumes, e o texto bíblico diz, vem para perto, que ela consegue discernir entre juntas e medulas. E o interessante é sabermos que nesse estudo que estamos fazendo, periódico, sistemático, e nesse estudo onde estamos aprendendo acerca do Apocalipse, como eu disse em outras vezes, esse livro está separado em 7 sessões paralelas que dão a visão da mesma cena por perspectivas diferentes, em ângulos diferentes, trazendo alusão maior em detalhes cada vez que é dita, ou cada vez que é lida ou vista essa perspectiva das versões e das sessões que são ditas. É interessante também ressaltarmos que o capítulo 14 é o desfecho da 4ª sessão. A primeira sessão é a sessão dos 7 candeeiros, a segunda sessão é a sessão dos 7 selos, a terceira sessão é a sessão das 7 trombetas e a 4ª sessão é o levante ou a apresentação do quarteto do mal, sendo o quarteto do mal, o primeiro, o dragão, que representa o diabo, o segundo, a besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, e a Babilônia, que representa a igreja prostituída, da palavra porneia. Porneia da sua etimologia do grego, quer dizer pornografia ou prostituta, aquela que se prostitui. E o que se prostitui, por quê? Isso daqui nós vamos traçar, porque fala acerca de uma não particularidade no que tange a adorar somente ao Senhor. Então a igreja que é porneia, ou a igreja que é prostituta, aquela que não é virgem, e a virgindade dá-se não no que tange aqueles que estão vivendo um celibato, no que tange a não ter conhecimento com mulher, não, porque ato sexual dentro do casamento legalmente pela Bíblia não é pecado, tendo em vista que Deus criou o aparelho reprodutor para que o homem e a mulher pudessem ter relações sexuais no que tange a sua origem, homem e mulher casados debaixo de uma bênção de Deus. Não é pecado, muito pelo contrário, é até algo de Deus. O homem não se prostitui, mas a Bíblia diz que aqueles que serão salvos, nós lemos aqui, que aqueles que serão salvos são aqueles que estão
são aqueles que não se deitaram ou que estão vivendo um celibato e são virgens. E essa virgindade não é a ausência do sexo, e sim a promiscuidade. É por isso que isso dá alusão ao que Jesus diz numa parábola, que é a parábola mais escatológica de Jesus, que está em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala acerca das 10 virgens, onde 5 eram loucas, 5 prudentes, e fala sobre a virgindade. O que é isso? É exatamente exclusividade em não se prostituir com as coisas da terra. Pastor, qual é a igreja prostituta? A igreja prostituta é aquela que compra, é aquela que vende, é aquela que tem, é aquela que casa, dá-se em casamento, aonde isso se torna mais importante do que de fato adorar a Deus, do que de fato estar com Deus. A Babilônia qual é? É a falsa igreja, é a igreja mentirosa, é aquela que prega, vem para a igreja porque as coisas vão melhorar, vem para a igreja que você casa, vem para a igreja que você vai ser rico. E aí eu lembro de uma parábola, quando Jesus vai falar de Lázaro, da parábola do Lázaro, do mendigo e do rico. Lázaro é o mendigo, é aquele que não tem riquezas, é aquele que não tem posses, mas repare que na parábola ele é salvo e vai para o céu. Então salvação não tem nada a ver com prosperidade, salvação não tem nada a ver com dinheiro, salvação não tem nada a ver com isso. Isso é a igreja prostituta, que é a quarta do quarteto do mal: o dragão, a besta da terra, o anticristo, a besta do mar, o falso profeta, e a Babilônia, que é a igreja prostituta. Então hoje a nossa geração, ela está vinculada e pendiculada a querer viver uma prostituição dentro da igreja. Qual é o nome disso? Porneia. É aquela que se vende por status, é a que se vende por fama, é a que se vende por dinheiro, é a que se vende por interligações sociais. Não, Deus não está nessa igreja, porque na grande tribulação essa igreja, ela vai cair, ela vai render, ela vai, aleluia, sucumbir com o anticristo. Por quê? Porque a verdadeira verdade, ela não suporta ouvir verdades extremas ditas por Jesus. Essa igreja não quer ouvir que sexo antes do casamento é errado, que namoro com relações sexuais é errado, aleluia. Essa igreja não quer ouvir, aleluia, que sexo fora do casamento é errado, que prostituição, bebida, aleluia, vícios, mentira é errado. Não, ela não suporta isso. E daí o que ela faz? Ela se vende. O evangelho se torna barateado pela prostituição das vendas das intenções. E é nesse momento que o quarteto do mal está estabelecido. Só que o interessante é que o capítulo 14, que nós estamos lendo, começa a falar sobre o final da quarta sessão paralela. É depois que essa igreja começa a estar vinculada, levantada, é aí que os remidos estão na glória, aleluia, e os condenados são os ímpios que estão vivendo uma destruição total. Eu quero compartilhar isso com você, sabe por quê? Porque o interessante é nós entendermos que a remissão da glória, ou os remidos na glória, estarão vivendo uma perspectiva totalmente diferente da terra. Porque está aqui, vamos ler, capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava um cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Repare uma coisa: os 144 mil não são somente os judeus. 144 mil não são somente uma classe, como Charles Russell, ele vai pregar aos testemunhas de Jeová, quando de fato a denominação que ele fundou, os testemunhas de Jeová tinham 3 mil pessoas nos Estados Unidos. Ele pega esse texto e diz que somente 144 mil vão entrar no céu. Ué, tem 3 mil membros, 144 mil vão entrar no céu. Olha o quanto que ele cresce. Só que hoje os testemunhos de Jeová são 3 milhões na terra. E como é que faz? Deu ruim. Cresceu mais do que ele imaginava. Por quê? Porque a proposta é fácil. Tudo aquilo pela qual a proposta é fácil, a igreja cresce rápido. Isso é a Babilônia. É a igreja do Apocalipse. É a igreja vendida pelos interesses. Eu costumo dizer isso. Igrejas de conveniências. Você pode, a igreja prega, você pode sim estar no culto domingo, se na sexta-feira e na segunda-feira você ir para cachaça. Você pode sim, sexta-feira ir para o baile e sábado ir para a igreja porque está tranquilo, não está tranquilo nada. Deus quer te libertar.
pastor, mas eu estou indo. Se você está indo para lugares indevidos, eu quero te dar um conselho: se converta de verdade. Você pode ir para onde você quiser e você pode vir para a igreja a hora que você quiser. O que não vai acontecer, o que não pode acontecer, é você entrar no céu sendo uma igreja prostituída, sendo uma igreja que se vende pelos interesses. A prostituta, ela vende o seu corpo pelo interesse no dinheiro, pelo interesse na fama. A prostituta de luxo, ela se vende porque ela vai andar de primeira classe, porque ela vai viajar pelo mundo inteiro. Casamentos arrumados por interesse de dinheiro, prostituição. E a igreja prostituta é essa. Ela está na igreja por interesse. Eu vou para a igreja porque Deus vai salvar meu marido. Eu vou para a igreja porque para acabar com essa pombagira que veio lá em casa para destruir meu casamento. Eu vou para a igreja porque eu estou enfermo e eu tenho que ser curado. Amém, Jesus cura, Ele restaura casamento. Mas o propósito de nós estarmos na casa do Senhor é porque nós queremos ir para o céu. É ter o nome escrito no livro da vida. A preocupação é que, na verdade, a Babilônia está se instituindo em todo mundo. Então hoje eu quero conversar com você, porque esse número 144 mil que está em Apocalipse 14, não é uma classe, não é um tipo de gente, não, é numa totalidade a igreja. É a igreja numa totalidade. A igreja está com Cristo no céu. Monte Sião aqui representa o céu. Eu tive prazer de ir no Monte Sião em Jerusalém. Aponta para o céu. Por quê? Aponta para o céu. Porque no Monte Sião estava o templo do Senhor. Era a habitação onde ficou a tenda. O templo, aonde está o templo do Senhor, é lá em Jerusalém, que hoje nós chamamos das esplanadas. É lá onde está o muro das lamentações. Mas lá no Monte Sião é que estava a arca antes de Davi começar a construir o templo. Lembra do hino que o Cabelo Lucas canta? Casa de Davi, casa de oração, vida de comunhão. É no Monte Sião. É onde estava a arca do Senhor na tenda, aonde todos os sacerdotes eram convidados para vir e adorar a Deus. Então o interessante quando diz: olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testes tinha escrito o nome do Senhor. Segunda coisa, é um número simbólico, e contrasta com Apocalipse 13:7. Por quê? Apocalipse 13:7 diz assim, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então repare, que lá quando a besta surge, o falso profeta, o anticristo está sendo instituído, deu poder a ele sobre todas as nações, sobre toda a língua. E aqui no capítulo 14 começa, e eu vi 144 mil. Por quê? Porque o anticristo só vai ter poder sobre aqueles que é dele. O anticristo só vai ter poder sobre a igreja prostituída, que é a porneia, de pornô, de pornografia, de prostituição. A igreja prostituída, essa sim, será dominada pelo anticristo. Mas tem uma igreja que não. Repara que tem 144 mil com o Cordeiro no Monte Sião. Gente, Sião é céu, é a nova Sião. Pastor, não estou entendendo, existe um novo céu, aleluia. Existe um lugar que você vai habitar, e lá você não vai, está no texto, você não estará com o anticristo, você estará com o Cordeiro. Você pode dizer glória a Deus na sua casa? Você que está aqui, já tem as 15 pessoas aqui na igreja, meu Deus, daqui a pouco vai ter culto aqui, imagina, você pode falar isso, por quê? Porque existe uma terra aonde nós estaremos. Em contrapartida, aqui, aqueles que são da igreja prostituída, e o interessante é que essa separação não é feita porque ainda a igreja está aqui na terra. A separação não é separação balizada por paredes, não são vínculos que são limitados, não, é espiritualidade. Vou dar um exemplo. No tempo antigo, a morte não passou e não matou os primogênitos, daquele que não tinha o sangue do Cordeiro? Sim. E quem tinha a marca do sangue? Não, ninguém morreu. É exatamente essa forma. Estaremos no mesmo lugar, só que nós estaremos com o corpo guardado. Eu quero dizer para você uma coisa. Escuta uma coisa. Salvação não é para aquele que quer viver de forma indevida na casa do Senhor. Nós temos que nos
autoanalisarmos e consertarmos a nossa vida. Por quê? Porque em contrapartida vai estar todo mundo no mesmo lugar, só que aí a gente vê uns que não se dobram, uns que não é a igreja prostituída e outros que são. E aqui está uma questão: quem você é? A igreja prostituída, a Babilônia, ou você tem guardado, tem no seu coração a marca do Senhor? Tem crente aí que a gente olha, alguém pega água para mim, por favor? Tem crente aí que a gente olha, te olha para ele, a marca dele é de tudo, é a marca de chupão no pescoço. Essa semana eu encontrei um irmão na igreja aqui, irmão, ontem, encontrei um irmão na igreja, na rua, sério. Eu estou lá na rua conversando com o irmão, o presbítero Yuri, e aí eu olho do lado do pescoço dele um chupão, do outro lado outro chupão. Falei, que isso, gente? É a marca. Que marca você tem carregado na sua vida, crente? Qual é a marca que você tem na sua vida? Tem pessoas que gostam de marcar o corpo com tatuagem. Tem pessoas que gostam de marcar o corpo com chupão. Tem pessoas que gostam de marcar o corpo com piercing. Eu prefiro ter a marca do sangue do Cordeiro na minha vida, porque essa é a marca que vai me levar para o céu. Eu não preciso me vender. Eu não preciso estar envolvido em uma igreja pornográfica, em uma igreja que não é santa, para ter marcas. Se eu tenho a marca do sangue do Cordeiro, e aí a gente começa a entender um pouco mais o hino do nosso irmão Anderson Freire, quando diz que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Você tem a marca de Deus, aleluia. Urabá-se relemanto que para forderia saio. E não existe nada que vai fazer você perder essa marca. Ei, o que vai fazer você perder? Nada. Por quê? Porque a nossa marca, essa marca é a marca que vai me fazer estar em Sião. É a marca que vai me fazer estar lá no monte de Deus, aonde a adoração está 144 mil adorando ao Senhor. Repare, eu vou provar aqui a questão da visão paralela. Prepara isso, você que está com a Bíblia. Se você voltar no capítulo 7 do livro do Apocalipse, nós vamos ver que no capítulo 7, olha só, existe 144 mil, que já é dito aqui, amém? Que ele vê 144 mil, que está falando aqui, ó, e viu... Versículo 4, capítulo 7, versículo 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. Está vendo? No capítulo 7, verso 4, fala de 144 mil, e no capítulo 14 também fala de 144 mil. É a mesma história ou não é, irmão? É a mesma história de perspectivas diferentes. No capítulo 7, escuta, João ouve 144 mil. Ele ouve alguém dizer. No capítulo 14, ele já não ouve mais. Ele vê, e vi... E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e 144 mil. É a mesma história vista de lugares diferentes, com mais riquezas de detalhes. Calma. Por quê? Ele está dizendo isso. Porque a igreja está cantando com o Cordeiro. Está aqui. E ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, e com a voz de grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. Toca aí, varão. Ó, a voz que tocava com as suas harpas. E cantavam. Escuta isso aqui. Cadê músico? Johnny. Ó, olha os músicos. E cantavam como cântico novo diante do trono. E diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Gente, hoje em dia tem gente que não é cristão e que gosta dos louvores. Sabia disso? Ó, spoiler, para você que quer fazer um culto onde tem muita gente que não é evangélica, canta o hino da Gabriela Rocha. Ninguém explica a Deus. Gente, esse hino é o vídeo gospel no YouTube que tem mais visualização, tanto nacional e internacional. Sabia disso? Bateu todos os recordes. Todo mundo conhece esse hino. Quer ganhar as pessoas? Quer ganhar? Canta Kleber Lucas. As músicas do Kleber Lucas. Quer ganhar? E você vai ver, canta Regis Danese, entra na minha casa. E a voz como é que ficou? Entra na minha vida,
mexe com minha estrutura. Eu lembro que quando o irmão Lázaro fez aquele sucesso todo, gente, até na macumba tocava. Oh Lord, I'd like to know. Gente, filho, eu quero tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Era ou não era? Tudo quanto é lugar tocava Lázaro. Interessante que quem é cristão, quem não é cristão pode cantar qualquer louvor, sabia disso? O ímpio, o espírita, o assassino, qualquer um pode cantar, mas o texto vai estar dizendo que naquele dia vai ter um louvor. Faz um fundo para mim, minha filha. Aleluia. Que vai ter um louvor que quem não for dos 144 mil não pode cantar, não vai saber cantar. Está aqui. E cantava um novo cântico como novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil, por causa de um motivo. Sabe qual é? Hoje a gente canta para alimentar a nossa alma, ninguém explica a Deus. Hoje a gente canta, ó Deus, tira de mim isso, entra na minha casa, a gente canta para a gente, mas naquele dia diz o texto, aleluia, nós não estaremos diante de plateia, não estaremos na live, estaremos diante do trono de Deus, e quem não cantar para Ele não pode aprender. Sabe qual é interessante? Aleluia, que lá no céu não vai ter palavra, não vai ter pregação. Os pregadores vão perder a agenda no céu. Não vai ter pregador à noite, mas o texto diz, aleluia, que vai ter músico, e eles vão tocar harpa, e vai ter um coral, e todos vão cantar diante de Deus. Eu quero dizer para você que tem um cântico novo, e daí unindo a harpa, há um novo canto de esplendor, que vem do nosso Jesus, é um novo cântico que vem do céu, que aleluia, é intelecto, sabedoria, discernimento e conhecimento nenhum pode decifrar, mas aqueles que estiverem a marca do sangue do Cordeiro, estiverem diante do trono de Deus, vão saber cantar esse louvor. E eu quero dizer para você que você vai cantar um cântico novo, e esse cântico sai do trono de Deus para a sua vida. É o cântico do Senhor. Leve eu se relemanto te precolemai e assaio. E haverá diferença, por quê? Aleluia, porque esse cântico ele vem de Deus, diante do trono. Versículos 4 e 5 são os que não se contaminaram com a igreja prostituta, que o termo usado é porneia, como eu disse aqui, prostituição. Versículo 4, os seguidores do Cordeiro seguem ao Senhor em qualquer situação. Está aqui, verso 4, e estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus, para o Cordeiro. Escuta isso aqui. É os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Pastor, não entendi. Olha aqui para mim. Crente que desvia no momento de quarentena, porque não está tendo culto, no momento de pandemia, foi porque nunca foi de Deus. Pastor, desviei. Sabe por quê? Você era Babilônia, a igreja prostituta. Estava na igreja por interesse. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está aqui na Bíblia. Pastor, eu posso estar fraco, eu posso estar pensando em desistir, eu posso pecar, posso errar, mas eu não desvio. Está aqui o texto, está aqui, verso 4, parte B. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Gente, aonde o Cordeiro estiver, a gente segue. Se agora já tem crente desviando, imagina na grande tribulação. Então quem é de Deus, aquele que tem a marca do Senhor, aquele que de fato aceitou a Jesus, de verdade, teve encontro com Jesus, gente, aí aleluia, o que prevalece é a fala de Paulo, hein? Paulo, cidadão romano, teve poder, riqueza, viajando o mundo todo, cheio de intelecto, estudou com Gamaliel, na melhor faculdade de grego da história. Aí sabe o que ele diz? O que nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a morte, a perseguição, nada nos separará. Eu quero dizer para você que Deus colocou em você a força para resistir no dia mal. Deus colocou em você a força para viver o melhor. Então hoje, para a glória do Senhor,
fique firme diante de Deus. Tenha força no Senhor, aquele que cuida de você, aquele que faz em você, aquele que trabalha no seu coração e no seu interior. Segunda coisa, versículo 4, o capítulo 14, é sobrenatural, é cada revelação boa que tem aqui. A igreja é dos eleitos e não existe universalismo. Universalismo, o que é universalismo? É o estudo que prega que o cara que aceitou Jesus é o calvinista ao extremo, é o extremo calvinismo. É o que? Ele prega a predestinação ao ponto do seguinte: se eu um dia vir para a igreja, aceitei Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, é só permanecer aqui na igreja do jeito que eu quero. Por quê? Porque lá no final eu vou ser salvo. Universalismo. Pastor, quem é que crê em universalismo? Você vai pasmar no que eu vou dizer agora. Um grande escritor, eu tenho alguns livros dele, como Discípulo Radical, entre outros. Um grande universalista, John Stott. John Stott é um dos maiores escritores que tem. Eu leio muito livro dele, mas tem que ter cuidado, por quê? Porque ele é universalista. Ele crê que todos aqueles que um dia vieram para a igreja, ou que frequentam a igreja, são frequentadores de igreja, serão salvos pela graça. E não. Está no texto, verso 4. Os que seguiram o Cordeiro aonde quer que ele vá. Para ser salvo tem que seguir o Cordeiro. Amém? Amém ou não amém? O Cordeiro se suja na lama, irmão? Então, o Cordeiro não está lá. Se sujou, pecou, amém. Volta para onde está o Cordeiro. Sai daí de onde está o porco. Tem gente querendo, em vez de seguir o Cordeiro, quer seguir porco e quer ter o mesmo final do Cordeiro. Não tem como. Amém ou não amém? Cordeiro não anda no chiqueiro. Tem aprisco para ele. É ou não é? Calma. Calma que essa mensagem, irmão, a live começa a cair, a pessoa não fica. Por quê? É a Babilônia que prostitui. É a igreja que não consegue ouvir a verdadeira verdade. Eu estava falando com um amigo meu esses dias, e obviamente em um outro contexto, no que tange a entendimento do livro do Apocalipse, em coisas que não são, não é que não seja relevante, é que não muda a ordem dos fatores, ou o produto, o resultado do produto, porque se a pessoa é amilenista, pré-milenista, se ela é pré-tribulacionista, pós, mid, meso, gente, isso daí não importa. O que importa é que Jesus vai vir salvar a igreja. Amém? O que importa é que vai ter um julgamento. O que importa é que tem céu e tem inferno. O que importa é que salvo vai para o céu e aquele que seguiu a besta vai para o inferno. Isso são coisas que importam. Então, ele falou, pastor, mas como assembleano, ele falou assim, pastor, como, eu também sou meio, a igreja não tem placa de assembleia, mas ainda estou assembleando aqui, irmão. Pastor, como é que mas se eu for servir a Jesus para passar pela grande tribulação, eu prefiro não passar. Isso, não aceito isso, porque a gente ainda vai ter que sofrer. Por que isso daí cresceu, o pré-tribulacionismo? Por quê? Porque as pessoas não querem sofrer. É se esquivar do sofrimento. Mas, irmão, está na Bíblia. Paulo diz, em que ele se gloreia? É nas vitórias? Fala a verdade. Você em casa, Paulo se gloreia nas vitórias? Ele diz, não, eu vou me gloriar na luta, na tribulação. Por quê? Porque isso é que produz fé. Então, a igreja ela não vai crescer no dia da festa. A igreja não cresce no dia do congresso. A igreja cresce, sabe quando? No dia da pandemia. Aleluia, quando dói. Sabe quando a igreja cresce? É quando todo mundo acha, agora desvia, e você está em casa com pouca fé, mas não tem negado a palavra do Senhor. Vamos lá. Aí, ela fala sobre isso, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não tem engano na sua boca. Gente, essa palavra engano aqui fala de mentira. A igreja do Senhor não pode viver em mentira. Antigamente, né, as pessoas amavam a mentira. Como que se ama a mentira? O problema não é ver televisão. Você pode ver televisão, você pode ver novela. Só que você tem que entender que aquela ali é uma mentira. Você não pode. Tem crente que deixa de vir para a igreja. Na época, agora graças a Deus eu acho que não tem muito isso. Mas irmão, na época de Avenida do Brasil, do Tufão, da Carminha, qual é o nome daquela que era o Chupetinha, né? Que perde o gol. Eu só vi o último capítulo. Adalto, o Johnny sabe tudo, né? Adalto, na hora que aparece isso, gente, o Adalto, a Carminha, o Tufão, tinha crente que, você conhece alguém que deixou de ir para a igreja para ficar vendo novela?
celebridade, o beijo do vampiro. Conhece alguém que chegava à tarde no culto de semana, porque estava em casa vendo um chocolate com pimenta, do Petrúquio, da Catarina? Conhece alguém? O problema não é você ver novela. Você pode ver novela, irmão, o dia todo. Pode ver filme. Ah, pastor, não pode porque aquilo lá é mentira. Então não pode ter teatro na igreja. É uma peça, é uma encenação. O problema não é isso. O problema é você amar mais isso do que a Deus. É você deixar de fazer para Deus para fazer por isso. Amém? Então, a igreja é irrepreensível. E aí, vem os anjos, e os anjos vêm trazendo o vinho da ira de Deus. Os anjos vêm, aparecem 3 anjos que proclamam o juízo de Deus, do versículo 6 até o versículo de número 13. E isso vem para querer destruir, isso vem para querer atormentar. Esse juízo não é para a igreja do Senhor, não é para aqueles que são considerados 144 mil, que esse número é um número representativo de todas as tribos. É o número das tribos, não é o número de pessoas de fato, é o número representativo. Até que o versículo 14 começa a ceifa e a vindima. É o lugar aonde a ira do Senhor vai vir sobre a terra. E ele diz que é o lagar, a gente chama de lagaragem. O que é a lagaragem? É o local onde tem um lagar. O que é lagar? É local de amassar uva. É um lugar redondo, eu vi muito isso em Israel, e ali coloca-se a uva, e a pessoa com um pé lavado, né, um pé igual, meu Deus do céu, do Uni, né, um pé igual do Joe, né, do Francis. Cara, o Joe comprou um tênis novo, segundo dia usando tênis, gente. Ele foi lá em casa, quando ele tirou o tênis, meu Deus do céu, você tinha um demônio. Ele pera preta, o Uni, sangue de Jesus, o Uni tem legião no pé, irmão. Legião da caatinga de enxofre, aquele cheiro que vem do inferno. Jesus, passa limão no pé, irmão. Alguma coisa, né? Não é esse pé sujo. É o lugar onde a pessoa vem com o pé limpo, a unha cortada, Jesus. E a massa, para quê? Para sair. Só que o vinho, pega isso aqui. O lagar, ele tem um lugar onde sai o suco. O suco não fica ali. O cara não fica pisando naquele suco muito. Ele pisa, quando o suco vai descendo, tem um lugar que sai. E o interessante está aqui no texto, olha só que coisa legal. Versículo de número 19. E o anjo meteu a sua foice e a terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Versículo 20, isso aqui é interessante. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estados. Gente, olha aqui, olha que coisa louca. Foi tanto sangue com a ira de Deus, tanto sangue, que a Bíblia está dizendo que o sangue subiu até as rédeas do cavalo, os freios dos cavalos, que é aquela rédea. Então, pelo menos 1,5 metro de altura, de sangue. Isso é a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Olha que coisa interessante. Olha só, Lene, que coisa interessante. E aí tem um espaço, pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios, na unidade de medida de hoje, daqui do Brasil, são 360 quilômetros. E o que são 360 quilômetros? O que é isso? 360 quilômetros é de norte ao sul da Palestina. Do norte ao sul da Palestina tem 360 quilômetros. Olha que interessante. E aí, é exatamente, o que está numa extremidade, o que está na outra? Dan e Berseba. São as tribos. Fala do povo de Deus, é de Dan até Berseba. Então, o que a gente tem que entender? Que a ira de Deus atingirá todos, não existirá escape. Não vai ter lugar para se esconder. Ei, não vai ter lugar para você ir. Quando diz que será 1,5 metro de 360 quilômetros, não é isso tudo de sangue. Isso é uma alusão, é um simbolismo que do norte da Palestina até o fim da Palestina vai haver sangue. Não é só a Palestina, tendo em vista que naquela época eles entendiam que o mundo era somente aquilo ali.
América do Sul, América do Norte, Oceania, essas coisas não existiam ainda. Amém? Então, a gente tem que entender isso daqui. Deus vai falar conosco de uma forma que possamos entender. Então, hoje, eu quero que você entenda algo. A ira de Deus está para vir sobre a terra e virá um dia. Aqueles que são de Deus permanecerão firmes. Aqueles que são de Deus não vão passar por isso. Mas aqueles que não são de Deus, aqueles que se venderam pela porneia, que é a igreja prostituída, esses sim vão sofrer. O versículo 14 diz assim: e olheis, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre uma nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua mão uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Olha só. Na cabeça tinha uma coroa de ouro, e na mão a foice aguda. Quem era esse? Era Jesus. Jesus, ele veio para, sabe para quê? Para selar, não é selar, ele veio para ceifar a terra. E o interessante, que isso dá alusão, ou isso faz uma comparação com a parábola do joio e do trigo. Que aquele que veio e ceifou teve que separar o joio do trigo. Eu lembro que meu pai pregou isso aqui um dia. A parábola do joio e do trigo. E aqui a gente tem que entender isso. Por quê? Quem vai fazer separação do joio e do trigo não é o seu pastor. Quem vai fazer separação do joio e do trigo não é a irmã, a sua líder de grupo de GCA, não é a sua líder de célula. Quem vai fazer separação de quem é e quem não é, aleluia, é o dono da seara. E ele vem com uma foice aguda, por quê? Não tem tempo para depois. Na hora que ele falar, acabou, acabou. Ele é o dono do tempo. Irmão, ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. E você precisa entender isso. Que quem é o dono do tempo é o Senhor. E quando ele faz, ninguém pode pedalar, ninguém pode postergar a aparição do Senhor. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você entenda essas verdades.